Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Quero saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Zito, por favor. Tranquila, pode ir. É com muita alegria, irmãos, que mais uma vez estamos aqui reunidos para juntos ouvir a palavra do Senhor. Palavra essa que salva, que cura, que liberta. E é isso que nós temos que fazer todos, sempre em nossas vidas, buscar conhecimento na palavra de Deus. Não é mesmo, irmãos? Então é motivo de muita alegria. Hoje é um dia maravilhoso que Deus está mandando a riqueza para a terra, né? Estava um calor tão grande, tanto, o povo todo desesperado, e de repente o Senhor faz uma transformação dessa, né? Só Ele mesmo, porque o único que é grande, poderoso e verdadeiro é Ele. O resto não pode nada, né? O resto é conversa, só conversa fiada. Amém, irmãos? Amém. Vamos iniciar, porque eu acredito que não vai mais vir alguém. E nós vamos começar com os que aqui se encontram, né, irmãos? Mas por isso a palavra de Deus vai deixar de ser ministrada, porque ela é tudo de bom na vida da gente, né? E hoje eu quero partilhar uma palavra que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 9, verso do 42 a seguir. Aleluia. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Deus é bom o tempo todo, irmãos. As pessoas que ainda não se encontraram com Deus, né? A gente fica olhando assim a fraqueza das pessoas. Muitas das vezes é se der certo. Se der certo, se der. Se não der, tudo bem. E na hora que precisar de Deus, urgente, para ontem, Deus dizer assim, hoje não dá. Se der certo, eu vou te socorrer. Se der certo, vai dar certo. Se não der, fica para depois. Né, irmãos? E não é assim. E não é assim. Mas é assim que as pessoas falam com Deus, né? Se der, tudo bem. Se não der, eu não vou. É assim que as pessoas fazem? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Já? 9:42. Diz assim a palavra do Senhor nessa noite. O título da palavra é Os Escândalos. Diz assim a palavra: E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e que fosse lançado no mar. E se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o teu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que, tendo dois pés, seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o teu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho do que, tendo dois olhos, ser lançado no fogo do inferno, onde o teu bicho não morre e o fogo nunca
se apaga. Até aqui. Irmãos, eu confesso que quando eu li essa palavra e terminei de montar a palavra, falei, vixe, Pai, que palavra é essa? Essa palavra vai de encontro a muita gente. Essa palavra vai mexer com muita gente. Essa palavra vai sacudir muita gente. Fiquei assim, mas tem que ser essa. Tem que ser essa, irmão. Sabe por quê? Porque essa palavra de hoje, ela vai ser uma palavra assim muito forte, muito poderosa, que corrige bastante as pessoas. Mas quando a gente vê a vida que as pessoas levam, o procedimento, as práticas, tem que ser essa palavra. E essa palavra, eu preparei ela, não foi de mim. Porque eu tenho certeza, irmãos, que se fosse só para mim, eu não conseguia. E eu não ninguém montou ela para mim e nem eu achei ela em canto nenhum. Então foi Deus. Verdade. Foi Deus que me ajudou eu preparar ela. Então essa é a que tem que ser pregada. Aleluia. Porque as pessoas, irmãos, estão muito necessitadas. Por quê? Porque não tem conhecimento. Não tem conhecimento por quê? Porque não busca. Tudo que a gente quer na vida da gente, a gente tem que buscar. A gente tem que procurar. A gente tem que estar por perto, a gente tem que ir atrás. Mas a palavra de Deus, as pessoas não vão. As pessoas não têm o menor esforço. E tudo aquilo, irmãos, na vida da gente, que a gente demora muito de ouvir, e lá uma vez ou outra a gente ouve um pouquinho, a gente não consegue entender. Aí vai embora. Quando vem voltar novamente, não tem mais graça. Então, é isso que acontece com a humanidade. A humanidade não tem intimidade com a palavra de Deus. Muitas das vezes, na vida de muitas pessoas, a palavra de Deus é quase estranha. As pessoas não têm laço com a palavra. As pessoas não têm conhecimento, não têm entendimento. Verdade. E não fica aí. Tem aqueles que têm entendimento, tem aqueles que conhecem, tem aqueles que têm costume e ainda não obedecem, irmãos. Aí fica difícil. Aí fica difícil, muito difícil. Aqui no Evangelho de Apocalipse, capítulo 3, versículo 6, a palavra de Deus nos diz assim: que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Quando a palavra diz, irmãos, quem tem ouvido, ela está falando com quem? Com todo ser humano, porque todo mundo tem. Quem tem ouvido, a palavra de Deus é linda, irmãos. A palavra de Deus é muito sábia. Deus é muito sábio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Porque através da palavra de Deus, irmãos, que a gente aprende. Que a gente aprende a ser decente. Que a gente aprende a abandonar o mal, não querer o mal nas nossas vidas. Aprende a respeitar o próximo. Aprende a amar o próximo. Aprende a falar menos. Aprende tudo. A palavra de Deus tem capacidade de nos ensinar tudo. Mas cadê as pessoas querer? Aleluia. Então quem tem ouvido tem que se ligar no que o Espírito Santo fala às igrejas. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Vamos aqui para a palavra. Glória a Deus. Os escândalos. Irmãos, hoje a palavra vai corrigir, vai falar dos escândalos. Que são muitos, irmãos. Misericórdia. Aí a palavra segue dizendo aqui: e qualquer que escandalizar um destes pequenino que crê em mim, melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e que fosse lançado no mar. Essa primeira parte aqui, irmãos, porque aqui a palavra ela envolveu mão
ela fala de mão, pé e olho. E essa primeira parte aqui é de boca. Aqui está falando sobre a boca. Qualquer pessoa que escandalizar um destes meus pequeninos, aqui é Jesus falando, um destes meus pequeninos que crê em mim, a palavra diz que é melhor que a pessoa pegue uma pedra e amarre sobre o pescoço e se atire no mar. Olha o tamanho da gravidade. Se atire no mar. Quem amarra uma pedra, irmãos, no pescoço e se atira no mar, nunca mais ele vai ter condições de sobreviver. Ele não tem como sobreviver. Por quê? Porque uma pedra, quando ela está amarrada no pescoço, ela vai pesar para baixo e vai submerger na água a cabeça. E nenhuma profundidade, porque a palavra podia dizer num poço d'água, ou num tanquinho pequeno, não, no mar. Então, olha a profundidade do mar. E a palavra está dizendo que ainda é melhor, em vez de falar, de escandalizar alguém que acredita em Jesus, ainda é melhor que se atire no mar com a pedra amarrada no pescoço. O que a palavra está querendo dizer? Jesus está mandando que alguém amarre uma pedra sobre o seu pescoço e se atire no mar? Não. Ele só está aqui fazendo uma analogia da gravidade que é escandalizar uma pessoa que crê nele. Ele ainda acha melhor que se jogue no mar com a pedra bem grande amarrada sobre o pescoço. Porque se permanecer falando mal de quem crê nele, de quem respeita a palavra dele, irmãos, vai ter um acerto com ele. É verdade. Vai ter um acerto. E não é pequeno não o acerto, é um acerto pesado. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aqui no Evangelho de Isaías, no Evangelho de Isaías, capítulo 10, verso 1. Vamos prestar atenção na palavra. Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivãs que escrevem perversidade. Olha o que a palavra diz aqui, irmãos. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha o que a palavra está dizendo. Que ai daqueles, ai dos que descrevem leis injustas e dos escrivãs que escrevem perversidade. Que escreve perversidade para prejudicar os pobres em juízo e para arrebatar o direito dos aflitos do meu povo, e para despojar as viúvas, e para roubarem os órfãos. Irmãos, essa palavra é muito forte. Essa palavra é muito forte. E essa palavra envolve muita gente. Irmãos, quando a palavra está dizendo assim, eu vou primeiro descer aqui mais um pouco na palavra principal, para depois eu fazer o resumo dessa daqui. E se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos
ides para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, e onde o teu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. O que é o bicho, irmãos? Aqui, é falando de mão. Por que mão? Irmãos, tem aqueles que decretam as leis. E aqui, eu sempre digo que tanto faz quem faz o erro, quem pratica o erro, como quem acoberta. É verdade. Tanto faz quem pratica o erro, como quem diz, tem nada não. Fica de cúmplice. Tanto faz um, como faz o outro. E tanto faz de fazer porque quer, como às vezes até sem querer. Sabe por quê? Olha o que a palavra está dizendo aqui. Que ai daqueles que decretam leis injustas e dos escrivãos que escreve perversidade. Irmãos, essa palavra aqui envolve muita gente. Essa palavra envolve juiz. Quem são as pessoas que decretam as leis? Juiz, delegado, Juiz, promotor, advogado, delegado, presidente da República, governador, prefeito. Quanto mais é grande, mais eles querem ser grandes. Mas... E presidente de todas as câmeras. Presidente do Senado, presidente do STF, presidente da Câmara dos Deputados, presidente da Câmara dos Vereadores. A palavra aqui corrige primeiro quem decreta. O principal daquele lugar. Quem decreta. Ai daquele que decreta leis o quê? Injusta. Como também a palavra está dizendo que ai dos escrivãos que escreve as perversidades. Que o maior decreta. Nessa parte aqui, irmão, a palavra está dizendo que se a tua mão te escandalizar, corta. É melhor tu ficar coxinho de uma mão e no dia entrar no lugar certo, de que com as duas mãos escrevendo, decretando leis injustas e ser lançado no inferno. Olha o tamanho da gravidade. E as pessoas, infelizmente, todas essas pessoas que eu falei, são nossos irmãos. Porém, estando na posição que a palavra está falando, decretando leis injustas, ou descrevendo leis injustas, estão na posição de ímpio. Por quê? Porque estão fazendo o que é contrário à palavra de Deus, o que é contrário aos mandamentos de Deus, o que é contrário à vontade de Deus. E Deus pega. Deus vai pegar. Porque dele ninguém corre, dele ninguém esconde. Dele ninguém se esconde, irmãos. E quando as pessoas geralmente, irmãos, estão fazendo essas coisas, é para prejudicar quem? Os menores. Olha o que a palavra está dizendo. Descreve perversidade para prejudicar os pobres. Tudo que os maiores fazem, irmãos, fora do que é correto, sempre é para prejudicar os menores, os pobres. Olha que a palavra, não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Para prejudicar os pobres em juízo. E para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo. Não é assim que os sabidos, que os escrivãos de lei, que os decretadores de leis fazem muitas das vezes? Tudo que eles fazem é para roubar os pobres. Quem está dizendo é a palavra. Quem está dizendo é Deus.
o dono do mundo, o dono de tudo que tem no mundo, o dono de todo ser humano que tem na terra. Que ele pega qualquer um na hora que ele quiser. É só ele querer. Ele pega. E pega de uma forma que ninguém se safa. E que não pegue. Mas quando passar dessa vida para outra, vai ter o acerto de conta com ele. E ele está dizendo que se tua mão te escandaliza, se tua mão serve para tu fazer, decretar leis injustas, e se o teu escrivão que está perto de você está ali para escrever e escreve os teus decretos injustos, o que vai dar para um, sobrar para um, vai sobrar para o outro. Verdade. Aleluia. Como também, irmãos, tem as leis que, como é que diz? Que tem o artigo, que é lei mesmo, né? Lei que está no papel, o artigo, o número, mas tem os decretos, tem as ordens, que não está no papel como lei e número. Aí sobra para toda a outra parte, que chefia os setores. Serve para pastor, para dirigente dos templos, que está ali como o principal, abaixo de Deus, para ensinar as ovelhas, para direcionar as ovelhas. E muitas das vezes eles criam muita coisa errada. E quando a pessoa cria coisa errada, irmão, expõe coisa errada, está omitindo a verdadeira. E a palavra segue dizendo: e se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que, tendo 2 pés, ser lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o teu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. A palavra envolve boca, porque boca fala, tanto o que é bom como o que é ruim. Mão, porque mão tanto serve para fazer coisas boas como coisas más. A mesma mão que escreve uma lei justa é a mesma que, se o dono quiser, escreve uma lei injusta. Envolve pé, porque para se locomover de casa, para ir a qualquer local, usa o quê? Os pés. Muitas das vezes as pessoas saem de casa para ir lá adiante praticar coisas perigosas, coisas indecentes, crimes, tudo de ruim. E a palavra está dizendo que é melhor cortar. Se tem 2 pés só para caminhar, para fazer o que não presta, ou até fazer coisa boa e pelo meio que não presta, corta. Aqui é uma analogia de tão grave que é, irmãos, usar os pés para ir fazer coisa que não agrada a Deus. Olha a analogia que Jesus está fazendo na palavra. Corta. Corrige, corta. É sério, né, irmãos? É verdade. É sério. E muitas das vezes as pessoas pensam, por causa da falta de conhecimento, irmãos, que faz toda tramóia ruim, que faz toda presepada ruim, que descreve toda a lei, as leis injustas, que são tantas. E não lembram, eles nem lembram que Deus está vendo. Verdade. E Deus vê tudo. Aqui no Evangelho de Hebreus capítulo 4, verso 13, a palavra diz assim, que não há uma só criatura encoberta diante de Deus. Antes, todas as coisas, todas as práticas estão nuas
e perante aos olhos daquele que um dia temos de nos encontrar e ter um acerto de conta. E Deus não esquece de nenhuma. Deus não esquece. Aleluia. As pessoas que não se dão conta. As pessoas que se acham muitas das vezes espertos, mas não são. A palavra de Deus diz aqui também, no Evangelho de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 13. A palavra diz assim: mas os homens maus, enganadores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Verdade. Enganando e sendo enganado. E não é assim que está aí? Quando eles pensam que já enganaram bastante, eles estão sendo enganados também. Porque no mundo da malandragem, é uns na frente, uns indo na frente e outros vindo atrás. Eles ficam se enganando uns aos outros. E nessa enganação de uns enganar os outros, a vida deles irão de mal a pior. Quem quiser saber se é ou se não é, na televisão está até pouco. À vista as redes sociais, no celular. Vá lá. Vá lá ver as misérias. Vá lá ver as calúnias. As fake, porque eles acham um pouco. Porque o maligno, irmãos, ele é assim. Ele se aproveita do cego para destruir mesmo sem dó e sem piedade. Cada vez mais o maligno, ele joga as pessoas cegas, sem conhecimento, no abismo. Por quê? Porque acho que eles acham pouco. Tudo que acontece de verdade, de mal lá deles, isso do mais alto escalão até o menor. Porque não só tem coisa errada no meio dos grandes, não. No meio da classe menor também tem. Que eles inventam fake agora. Calúnia. O nome da velha calúnia agora é fake. O que é o fake? Publicar uma coisa nas redes sociais que não aconteceu. Que não aconteceu. Como? Escrevendo, usando as mãos para fazer mal ao próximo. Próximo esse que é irmão. Mas por causa de ganância, por causa de poder, por causa de dinheiro, por causa de status, por causa de posição, eles tocam fogo vivo, se for possível. Do mais alto escalão até o pequeno. Que a gente sabe das histórias. Dos pequenos que se destroem, que se matam, que se tocam fogo, de toda espécie. Então, irmãos, a velha calúnia, que os mais velhos chamavam calúnia, que era quando a pessoa falava que outro fez algo sem ter feito, agora é fake nas redes sociais. Fake news. A gente olha uma coisa de misericórdia, será que isso é verdade? Não, é fake news. Mentira. Só que muitas das vezes coisas pesadas, ordinárias, malignas, que desgraça com a vida do outro. Desgraça com o caráter do outro, sem o outro ter feito. E a palavra de Deus aqui guardada dizendo, se a tua mão te escandaliza, tu corta. Porque é melhor para tu. De que tu com as duas, fazendo o que não presta, ser lançado no fogo do inferno. Onde o teu bicho não morre, teu pecado maldito, enorme, que tu viveu na terra praticando de dia e de noite. E onde o fogo não se apaga. O bicho é o pecado. É as coisas erradas. É a maldição. É a falta de honestidade das pessoas. Aleluia. Então, a palavra diz... Glória a Deus. Que os homens maus... Tem os homens maus. As pessoas não querem levar nome de maus, mas as pessoas gostam de fazer o que não presta. E quem faz o que não presta não é do bem, é do mal. É do mal querendo ou não.
Pode até achar que não é, mas é. O poderoso tem como do mal. Porque tudo que ele deixou aqui na palavra é ensinando a gente a ser do bem e não do mal. Aleluia. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E aqui no Evangelho de Tessalonicenses, capítulo 5, verso 22, a palavra diz assim: abstende-vos de toda aparência do mal. Abstende de toda aparência do mal. Porque as pessoas dizem, porque ficou o livre-arbítrio. Irmãos, Deus não quer ninguém a pulso. Tinha que ficar mesmo, era o bem e o mal. Para as pessoas terem liberdade de escolher o bem ou o mal. Escolher Deus, morar com Ele no céu, ou escolher o Satanás para morar no inferno junto com Ele. Lá dentro das trempas de brasa, de fogo. Como a palavra está dizendo aqui. Deixa o livre-arbítrio. Escolha, decida. Você vai querer o quê? Como é que você quer a sua vida? É seguir pelo caminho estreito ou pelo caminho largo? Está aqui também na palavra. Eu separei ele aqui. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Não separei não. Mas tem o caminho estreito e tem o largo. E o largo é aquele que leva à perdição. E a palavra diz que são muitos os que entram por ele. Irmãos, qual o significado dessa palavra? Abster. Abster. Aleluia. Qual o significado da palavra abster? É privar-se de algo. Privar o quê? Não fazer. Não querer na vida. Eu não quero isso na minha vida. Verdade. Não fazer algo. Olha, é não fazer algo. Não votar. Não ser a favor. Quando a gente vota, é porque a gente é a favor. Quando a gente não vota, a gente é contra. Não é assim? Ou até mesmo impedir que alguém faça algo. Quando a pessoa anda pelos caminhos do bem, quando a pessoa conhece a palavra, quando a gente respeita a palavra, quando a gente obedece a palavra, a gente nem faz o que é errado e muitas das vezes a gente ainda impede que alguém faça, que alguém se perca. Como? Fulano, fulana, isso aí não é certo. Não faça isso. Isso aí vai lhe trazer consequência ruim. E vai conversando e vai ajeitando. Quando pensa que não, a pessoa muda o pensamento e não faz aquilo. Não pratica. Que tal um amigo chegar em outro e dizer, um cara ali aprontou comigo, eu vou matar ele. E a pessoa ser do bem e dizer assim, tá doido, rapaz? Não faça isso não. Isso aí vai lhe trazer consequências, isso aí vai acabar a sua vida, você vai perder sua família. Você vai cair numa prisão, ou então você vai viver corrida, ou vão lhe matar depois. Cuidado, saia disso. E com muita conversa, quando você pensar que não, o outro diz assim, é mesmo, né? Deixa ele para lá. Deixa para lá, Deus tome conta dele. É assim que a gente se abstém do mal. É verdade. A palavra de Deus também diz assim, que tudo está aí. Tudo é lícito, está aí para quem quiser. Só que nem tudo convém a gente. Nem porque está aí, irmãos, a gente vai para cima se jogar nas imundícies. Aleluia. Não é verdade, irmãos? Como a palavra de Deus é linda. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aqui diz assim. Aqui não é na Bíblia, não, foi o que eu escrevi. Irmão, o que é que nós temos que fazer? Se livrar de todo mal. Se abster de tudo aquilo que tem aparência do mal. É verdade. Tudo aquilo que tem aparência do mal, sai fora.
Aleluia. E voltando aqui para a palavra. E se o teu olho te escandalizar, lança fora. Melhor é para ti entrar no reino de Deus com um só olho do que, tendo 2 olhos, ser lançado no fogo do inferno, onde o teu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Aqui é a parte do olho, dos olhos. Irmãos, como é triste a pessoa ter seus olhos para viver direcionado para o que não presta. Muitas das vezes cobiçando o que não presta. Muitas das vezes com vontade de praticar o que não presta. Muitas das vezes olhando para coisas, determinadas coisas que suja a alma, que traz ressentimento, que gera pensamentos e que gera vontade no coração. Se destrói, né? Se destruindo. Ou passa a ver alguém com algo, com um carro, com isso, com aquilo, e monta para tomar. Monta uma estratégia para tomar, para não falar roubar. Monta estratégia para roubar. Outros, o olho se torna tão mal que quando pensa que não, tá um olho que olha para uma coisa e aquilo se acaba. Pensa que não, olha para a beleza de uma pessoa, só falta matar a pessoa. Porque tem isso no começo do mundo. Tem. As pessoas dos olhos maus, que olha para uma planta e seca. Isso é verídico. Isso é verídico. Olha para uma criança, se não houver um socorro, mata a criança. Olho mau. E a palavra está dizendo, se for para ter uns olhos desses, para só viver olhando para o que não presta, só servir para olhar para o que não presta, para se destruir todo, então arranca. Arranca um. Porque é melhor entrar no reino do céu coxo com um olho só, de que com 2 não chegar nem na porta. Não adianta. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então, irmãos, aqui, ó, voltando aqui, pro ai daqueles que decretam as coisas. Como eu já falei, tem aqueles que decretam que é uma lei mesmo, de artigo e número no papel, e tem aqueles que só dão as ordens, no boca a boca. Que são quem? Qualquer chefe, pessoa que chefia qualquer coisa. Porque, irmãos, quando uma pessoa é levantada para ser um chefe, não é mestre, porque mestre é Jesus. Chefe, chefia ali em pouco tempo é passageiro. Quantos chefes são botados para fora dos cargos? A pontapé. Quantos são exonerados dos cargos? A pontapé. Por quê? Porque não foi correto, porque não chefiou corretamente. Como tem aqueles que dificilmente, que não são colocados para fora. E que ficam lá por muito tempo, por décadas, fazendo o que não presta, muitas das vezes. E esse que não presta é o quê? É judiando os demais, é pisando nos demais. E ninguém, irmãos, qualquer pessoa, ninguém é levantado para chefiar, para maltratar os demais. Maltrato com palavra, maltrato com a mão, maltrato com tudo, as pessoas maltratam. E onde está esses do boca a boca, que não tem lei em papel? Aqui envolve um segurança de uma porta. Ele é colocado lá para fazer a segurança da porta, é para receber quem entra e quem sai, e bem. Não é para desprezar, não é para esculhambar, não é para ser ignorante. De certa forma está ali como um chefe,
chefiando aquela porta, tomando conta. Um diretor de um colégio, ou uma diretora de um colégio. E toda diretora, todo diretor tem uma vice. E tem ou um vice. Que ali já é o que decreta as ordens e aquele que está em segundo lugar. Conforme o que está em primeiro lugar decretar coisa errada, ordens injustas, e o que está em segundo lugar acatar, o que vai sobrar diante de Deus para o primeiro, vai sobrar para o segundo. Um diretor do hospital. Tudo que acontece ali passa por ele. E ele tem que ser justo. Ele tem que, o que ele decretar ser correto. Ser tudo correto. Porque, irmão, se o maior errar, sobra o quê? O outro erra tudo. Por quê? Porque ele dá aquela ordem. E ainda se intitula que eu sou o chefe e tudo que eu decretar aqui de ordem tem que ser cumprido. E muitas das vezes as ordens são injustas. E aí os menores, por ser menores sem conhecimento, eles pegam e acatam. E aí o que é que acontece? Erra todo mundo. Assim está dizendo aqui a palavra. Que tanto faz quem decreta a lei como quem escreve a lei. Porque é só decretando, faça assim, o escrivão deixa tudo escrito. Cumprir aquela ordem. Escreve no quê? O que é que a palavra diz que está escrevendo aqui? Perversidade. Verdade. De quem? Que aquele que está acima dele decretou para escrever. Irmãos, me lembrei aqui de uma história. Agir de forma correta nunca é ruim para alguém. Nunca. É sempre bom. Lembrei de uma história. Diz que tinha um patrão. E eu não sei nem o que foi que ele fez de errado. E chegou alguém, ou ligou para ele, e ele disse assim para, no caso, a secretária. Diga que eu não estou aqui não. Aí ela disse, eu não vou mentir não. Você diga que eu não estou aqui. Ela disse, eu não vou mentir não. Aí disse, ele está aí, mas não quer lhe receber. E ele se acerte, né? Se vire. Ela não mentiu. Ele era um errado mentiroso. Ainda queria envolver ela na mentira dele. Eu sei como é. Só que ela não caiu nessa. E quando foi no outro dia, ele disse, passe lá no meu escritório. E aí ela disse, eita, vai me mandar embora. Aí ela foi. Quando chegou lá, ele promoveu ela de um cargo para outro maior. Você está vendo que falar a verdade e fazer as coisas direito é outra história? É outra história. Ele caiu em si. Que o ridículo ali era ele, mesmo sendo dono dali, mas o ridículo era ele. Era ele. É. Ainda estava tão ridículo que ele ainda queria dar mau exemplo para a funcionária dele. Diga que eu não estou aqui não. E aí foi o que aconteceu com ela. Foi promovida. Em vez dele mandar ela embora, ele promoveu. Subiu ela de cargo. Então, irmão, se as pessoas tivessem conhecimento de verdade da palavra de Deus, a história da vida da humanidade era outra. Era outra. Mas as pessoas não têm conhecimento. Quantas vezes as pessoas nem fazem coisa errada, as coisas erradas, mas são cúmplices dos que faz. E fica, ó, tale quale. Porque o povo antigo tinha um ditado que tanto faz quem rouba como quem ajuda a carregar. Não roubou, mas ajudou a levar. Qual a diferença? Aleluia. Verdade. Irmãos, por que essa bagunça toda? Por que será, irmãos? Essa bagunça toda. Não tem como não ser.
Falta de conhecimento. Ah, porque o mal destrói. O mal destrói a vida de quem anda com a cara para cima. Sem obedecer, sem conhecer o que o mestre de verdade deixou escrito aqui dentro, ó. Tá aqui, ó. Ele não deixou armário de livro, como os formados da terra têm, né? Se formam numa coisa, quando você vai ver, tem um armário, uma parede todinha só de livro. Livros até corretos, mas que muitas das vezes não cumpre o que está no livro, né? Está escrito uma coisa no livro e na prática fazem outra. Para que esse livro? Mas aqui não, ó. Papai do céu, todo-poderoso, dono de tudo, dono do céu, da terra, de tudo que há na terra, no mar, inclusive dono de todo ser humano, deixou só esse. Mas esse aqui é respeitado. Quem seguir esse aqui, nunca vai se dar mal. É verdade. Por mais que apareçam os desertos, irmão, mas quem está com a verdade, vence. Glória. Aleluia. Porque Jesus diz na palavra que no mundo tereis muitas aflições, mas eu livrarei de todas. Mas é aquele que anda com ele. Aquele que não anda com ele não quer a proteção dele. Não anda com ele. Aleluia. Glória. A palavra de Deus diz. E por que as pessoas se verem, irmãos, nessa situação? Porque a situação não é brincadeira, não. Essa palavra aqui, acho que ela está aqui ainda. Aleluia. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Aqui tem que ter cuidado para não perder, porque se perder não acha mais nunca. Mas eu tô de olho aqui. Aqui no Evangelho de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 a seguir. O título da palavra fala assim: a extrema corrupção dos últimos tempos. Extrema corrupção. Aonde? Em meio ao povo. Essa corrupção, ela está infiltrada. Não é nas paredes da casa, não é nas plantas, não é nas árvores, não é nos animais de espécie nenhuma. É no povo. A extrema corrupção está infiltrada, embrenhada na vida do povo. Olha o que diz aqui essa palavra. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E não está assim? É verdade. Se está nos últimos dias ou se ainda tem muitos dias para frente, nós não sabemos. O que nós sabemos é que a coisa está trabalhosa, a situação não está fácil. Por quê? Olha o que a palavra diz. Porque haverá homens amantes de si mesmo, ou seja, eles só pensam neles. Para sustentar, para o egoísmo deles, o bem-estar deles, a ganância deles, eles passam por cima de qualquer pessoa, de qualquer situação. Aleluia. Tutu. Eles passam por cima de qualquer coisa. Avarentos. Alguém me chamou? Não, só para ver o que é. Avarentos, presunçosos, soberbos, igual os bichos. Não é verdade, irmã Giovana? Igual uns bichos que nunca foram domados. Verdade. A gente ouve as pessoas falar coisas, os homens falarem coisas, praticarem coisas, que a gente pensa que eles não foram criados numa família. Eles não tiveram uma família para educar. Irmãos, eu falei no início
que quando eu montei essa palavra todinha, eu falei, Deus, que palavra é essa? Mas é essa palavra que está precisando ser espalhada em meio à humanidade. Blasfemo, desobedientes a pai e mãe. Eles não têm pai e mãe por nada. Eles não têm vergonha que o pai e a mãe, aqui não é falando de menino não, é falando de homem. Eles ganham o mundo, eles assumem coisas, eles se metem em coisas, em práticas, em sistemas, em miséria. E eles não têm vergonha que aquilo, quando dá errado, e o escândalo acaba com o meio mundo, chega ao ouvido do pai e da mãe. Eles não têm vergonha. Eles não pensam, eles não se dão conta que eles vão causar uma tristeza na vida do pai e da mãe, capaz de matar. De tristeza e de vergonha. Mas eles não estão nem aí. Olha o que a palavra diz. Desobedientes a pai e mães. Ingratos. Eles, nada torna eles gratos. Tudo para eles é pouco. Hoje estão juntos para ali, qualquer coisa não deu certo. É como se nunca tivesse visto. Se matam, se traem, se caluniam, espalham fake, para tudo quanto é de lado mesmo, para esbagaçar. É os ingratos, são ingratos. Profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, ou seja, igual a cobra. Para eles, estando bom para eles, o resto que se acabe, que se acabe. Negócio deles é montar a panela. Montar a panela. Que é onde eu coloquei aqui, ó. Aleluia. Não se junte, eu coloquei aqui, ó. Não se junte a panela de escândalo e de imundície. Cai fora, se afasta. Não faz parte de panela, porque muitas das vezes a panela hoje está parecendo até que é de ouro. Mas no dia que ela se quebra, lá dentro só tem miséria. Eu tô aqui é falando da panela da corrupção, a panela de coisa errada, a panelinha, não juntam as panelinhas? Tem panela do nível aqui, tem panela do nível aqui, aí panela do nível aqui, a panela até dos pequenininhos. Verdade. De condições e de sabedoria e disso e daquilo. Panela do mal. Panela de imundície. Essa palavra o povo antigo falavam muito essa palavra imundície. Qual o significado dessa palavra imundície? Imundo e sujo. Imundo e sujo. E quem é imundo, irmão? O demônio. Tudo que tem lá no inferno é imundo. Uma fossa é imunda. Um esgotão correndo podre é imundo. Um cadáver de qualquer coisa podre lá que não tem quem passe perto é imundo. As estripulias do Satanás é tudo imunda. As obras dele, as práticas dele, os convites dele, as alianças dele é tudo imunda. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, cada um que vigie e não queira, irmão, fazer parte de panela de imundície. Porque no dia que ela se quebra, não escapa um. E podre ainda. Não escapa um. Não é de morrer para debaixo do chão, não. Mas eles ficam aí por cima da terra, que eles não têm paz.
de dormir, eles adoecem porque não aguentam a pressão. Outros corridos, outros tiram a própria vida porque não aguentam a pressão, outros presos, outros são assassinados através de emboscada. A gente fica sabendo de tudo isso ou não fica? Fica. Fica. E tem várias panelas. Tem panela grande, tem panela média, tem panela pequena, tem panela de todo tamanho. Todo tamanho. Outros estão bem finos quando pensam que não recebe um recado, venha cá. E tem que ir. E vai sabendo que é para morrer. Mas tem que ir. É verdade. Tem que ir. Porque a palavra diz que os homens maus, os homens maus enganadores, eles irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. A palavra de Deus é correta ou não é? Correta. Aleluia. Aqui, ó, os homens caluniadores. Caluniadores. Eles estão caluniadores agora, irmãos, como nunca. Só que mudou o nome. Agora é fake, como eu já falei. É que eu estava lá numa leitura e estou aqui em outra, e na outra fala do mesmo jeito. Dos caluniadores. Eles caluniam o outro, eles caluniam um grupo, eles caluniam a família de outro, eles caluniam para ali, caluniam para lá, sem dó e sem piedade. Só que o nome agora é fake. Através de um celular que o mundo inteiro vê com 2 minutos. Incontinentes, cruéis. Olha porque está havendo dias trabalhosos. Os dias estão sendo difíceis. Por quê? Porque os homens são cruéis. Sabe um leão na selva que quando ele pega uma coisa, ele morre. Um animal, ele cai em cima, ele morde, ele destrói. Por quê? Porque ele é fera, ele é cruel, ele não tem dó. Verdade. E o leão, pelo menos, é para matar a fome. E os homens é porque sente prazer de ver a destruição. Eles sentem prazer, irmão Olavo. Os homens sentem prazer de ver a destruição. Em tudo, em tudo. Naquela outra palavra que eu li, fala das viúvas. Viúva, irmãos, ela é protegida por Deus. Se o homem soubesse a proteção que Deus tem sobre as viúvas, o homem pisava de longe com viúva. Porque é uma mulher que ficou sem o seu marido, ficou sem proteção, ela está frágil, a proteção dela não existe mais. Ou era outro canalha que largou e se picou. Ela está ali, ó. Aí vem outro desinvestado de lá, para nada, simplesmente para destruir. Só que um dia vai encontrar com o dono da viúva e vai acertar a conta. Tudo hoje tem que prestar conta. Aleluia. É verdade. Sem amor para com os bons, eles não ligam. Aqui é falando dos homens. Eles não ligam para os bons. Por quê? Porque a atenção deles é toda voltada para quem? Para os da panela. Para os que convém, para os da panela. Aí tudo aquilo de recurso, ou seja, do que for, que é para a população, eles se trancam a panela e se dividem. E os que realmente são donos, ficam chupando o dedo. Fica chupando o dedo. E acha ruim. Muitas das coisas as pessoas nem ficam sabendo. Nem ficam sabendo. Que é por isso que Deus diz a palavra, se tuas mãos, se tua boca só serve para escandalizar, tu corta.
tua aleijada é mais decente e vai ter um fim bom de que com as duas mãos fazendo o que não presta, ou com a boca fazendo o que não presta, ou com os pés caminhando só muitas das vezes para fazer o que não presta, e com teus olhos os dois igual o farol de um fusca só para fazer o que não presta, só para admirar o que não presta, só para ver o que não presta, só para consumar o que não presta. Aleluia. É sério, irmão. É sério. Olha aí. Cruéis, sem amor para com os bons, traidores. Tá vendo? Foi que ficou aqui? Que Deus deixou, que Jesus deixou aqui escrito na palavra? Traidores. Será que tem homem traidor hoje? Em todas as áreas, será que tem? Tem. Tá demais da conta até. Tá assim, como se fosse uma coisa normal. Ser traidor, ser traíra hoje, é como se fosse uma coisa normal. E bonita. Decente. Obstinados. Orgulhosos. Então são orgulhosos. Eles se acham. Eles se acham. É o nome arrastado assim pelas ruas, o escândalo, subindo e descendo, os comentários, as desgraças, tudo de ruim. E eles, é como se não tivesse vergonha, eles se acham. Eles se acham. E ainda tem aqueles que são admiradores, tem aqueles que apoiam, tem os cúmplices. E tem os que brigam até com os vizinhos. Defendendo. É como se fosse um escrivão. E a palavra diz que ai daquele que decreta e ai daquele que é escrivão para escrever leis, para escrever perversidade. Irmãos, como é que uma pessoa está bem ali só fazendo o que não presta e você fica brigando por aquela pessoa, admirando aquela pessoa, se for possível até mata por causa daquela pessoa. É verdade. Arruma confusão. É cego. Isso a palavra não só fala de lá de cima, é de cima até embaixo, porque tem todos os níveis. É cego. Se uma pessoa está na frente fazendo só o que é errado, eu estou atrás apoiando. Ah, porque não foi assim? Na cara de todo mundo que foi assim e eu ridícula atrás. Ah, porque não foi assim? Ah, porque foi mais assim? Ah, porque estão querendo manchar a imagem dele? Ah, porque estão querendo sujar o caráter dele? Todo mundo vendo o que é. Então, tanto faz a cara de quem fez como de quem está atrás protegendo, irmão. E muitas das vezes quando sai lá, quem é maior, ainda sai de boa. Muitas das vezes, e os menores que ficam para trás, se acaba. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Orgulhosos, Glória a Deus. mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Mais amigo dos deleites do que amigo de Deus. Eles querem ser amigo mesmo e é dos deleites deles. Dos deleites, das boemias, dos luxos, das riquezas, muitas das vezes ilícita. Muitas das vezes desonesta. Tomando direito, roubando o direito dos pobres, roubando o direito dos órfãos, das viúvas, como diz aqui Isaías. Só que Deus diz, o dono de tudo diz que ai desses. Pode até passar pela vida, irmão. Nem todos passam, mas pode passar pela vida toda de boa. Tem muitos que passam. Tem muitos que não passam. Tem muitos que quando pensam que não, recebem uma chuva de tiro. E ali foi. Se acaba. Mas não, e por isso impede
ou cessa o acerto de conta do outro lado. Verdade. Outros vão morar nas cadeias. Outros têm que viver uma semana num canto, outra semana em outro país, outra semana em outro trecho, outra semana para acolá, outra semana para acolá. Por quê? Porque eles são amigos mesmo, é dos deleites deles. Deus, eles falam para enganar cego. Tem muita gente, irmãos, que fala em Deus para enganar os bestas. Bota uma capa, uma máscara de falar em Deus. Que é para não assombrar quem está ao redor. Porque quando está num lugar mesmo, lá nos lugares, que tem os lugares, que tira aquela máscarazinha de bom, os bichos. Tudo isso que a palavra está dizendo. Ó. Avarentos, imundos, presunçosos. E aí vai discorrendo todos esses nomes que eu já falei, que a palavra está falando. Aleluia. Glória a Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Como? O que eu acabei de falar. Aparentando bonzinho, aparentando isso, aparentando aquilo, e toda hora você vendo que não é aquilo. Só tem aparência de bonzinho. Tira a casca. Tira a casquinha ali para tu ver. Tira a máscara de bom. Para ver o que tem por trás. E a palavra encerra dizendo que destes te afasta. Por quê? Porque tu vai se perder e o que sobrar para ele vai sobrar para tu, para mim e para tu. E para todo mundo. Então Deus diz assim, destes te afasta. Foge da aparência do mal. Não te embrenha, não faz não, aliança com panela do mal. Panela de imundice. E que muitas das vezes por fora ela é dourada. Ave Maria. Ah, mas fulano é famoso, fulano é isso, fulano é aquilo, fulano é o cara, fulano é rico, fulano tem de tudo um monte. E aí o dourado. Agora quebra a panela e vai por dentro ver. Como é que chega aquilo, como é que ganha aquilo, como é que consegue aquilo, o que é que faz, o que é capaz de fazer. O que é capaz de fazer. Irmão, misericórdia. Mas é verdade. É a verdade. Tudo que saiu aqui não tem uma palavra de mim. É a palavra de Deus. Com quem? Com o povo, com a humanidade. Virados em bicho. Aleluia. Irmãos, a palavra de hoje é essa, palavra pesada, palavra mais verdadeira, que é falando a palavra e conferindo com o comportamento, com a vida da humanidade. Verdade. Confere, quando a palavra aborda, que você olha a situação do povo, confere. Confere. E o que é que o povo tem que fazer? Fugir do mal. Fuja do mal. Com certeza. Mas muitas das vezes não foge porque é cego, irmão. Mas tem de enxergar. Só enxerga se vier para aqui, ó. Se quiser, ó. Irmãos, eu não me canso de falar e eu falo mesmo. Porque eu acho um absurdo. Irmãos, nós todos moramos nessa cidade e nós sabemos que tem uma data do ano que tem uma festa aqui de 3, 4 anos, né? Uma festa do mundo. Que envolve dança, bebida, cachaçada e todo tipo de vício, e prostituição, e briga, e prisão, se for o caso. Pode a chuva estar o dia todinho, e
entrar à noite e amanhecer o dia, impede de subir para o alto para a festa? A multidão não impede. A chuva não impede, irmãos. Não. Qualquer garoinha, quando é para ir para a casa de Deus, para a presença de Deus, ouvir a palavra, Viu, pai? ninguém sai. Ah, tá doendo. Ninguém sai porque tem minha garoa. E por que os mundanos não tem minha garoa? Não tem minha trovoada, não tem minha lama para acabar a sandália, o sapato. Fico lá no meio da rua gritando a noite todinha, irmãos. E Deus de lá só olhando. Eles não preferem a mim. Eles não vão em busca de mim. Agora, quem vai para o mundanismo vai, não se cansa, não sente frio, não tem problema, não tem problema. E não é 2 horinhas não, como nós começamos aqui, ó. 7h30, agora é 8h30. Não é assim não, é até o dia amanhecer. É verdade. Tudo isso, gente cego de conhecimento. Amém, irmãos? Amém. Glória Aleluia. Palavra maravilhosa, palavra de conserto, palavra de bênção, palavra de reconciliação, deixar o caminho errado e pegar o caminho certo. Aleluia. Vamos ficar de pé, Glória. fazer uma oração. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, já quero te agradecer, Pai, por essa palavra tão rica, tão maravilhosa, E acompanhar essa palavra que vai ser direcionada, Senhor, às pessoas. em nome de Que cada um... Zito, peraí um pouquinho. Ele vai aqui mesmo? Não, deixa eu pegar ali que está mais perto. Vou abrir. Aí hoje, Deus Ficou. Aí quando sai um puxeta, ó, pra não Não é a entrar. tomada não. Não é, qualquer aparelhozinho desses dois aí tá certo. Voltei. É porque eu não tenho ajuda, não tenho assessor ainda, não tenho assessoria, aí tudo tem que ser eu, né? Fui ali, mas já voltei. Vamos seguir em frente com a oração. Senhor, sou muito grata, Pai, por esse momento aqui tão especial na Tua presença. Partilhando, Pai, essa palavra tão maravilhosa, tão rica em ensinamento, que muitas das vezes, Pai, meus irmãos, de todas as classes, de todas as patentes, de todos os cargos, que assumem todos os tipos de cargo, Pai, faz errado por falta de conhecimento. Tão errado, Senhor, porque não procuram ter conhecimento. A palavra de Deus é de graça. A palavra de Deus não é paga. Ninguém gasta um centavo, Senhor, para conhecer a sua palavra e viver decente como filhos amados do Pai. Em nome de Jesus. Mas as pessoas não querem. Mas eu sou muito grata, Pai, por esta palavra. Que Deus abençoe a vida de cada um que vai ouvir essa palavra. Que Deus abençoe a vida dos que estão aqui presentes. E de todos aqueles que depois vão ouvir esta palavra. Em nome de Jesus. E eu peço a todos que vão ouvir essa palavra, que compartilhe. Compartilhe, porque a palavra de Deus é vida, a palavra de Deus é bênção. E que cada um que ouvir essa palavra receba em seu coração. E que a palavra faça uma transformação na vida de cada um, na área que estivesse necessidade. Em nome de Jesus. Oro pelas pessoas que vão ouvir essa palavra, os meus irmãos, as minhas irmãs virtuais, que depois vão ouvir lá no canal no YouTube. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Deus tenha, que Jesus tenha um encontro genuíno com você, meu irmão, com você, minha irmã. Que através do conhecimento da palavra, Deus transforme sua vida, Deus transforme seu coração. Que Deus abençoe sua casa, sua família. Que Deus cure alguma enfermidade que alguém tenha.
porque hoje as enfermidades estão demais. Que o Senhor seja o seu médico para curar seu coração, curar sua vida, curar as enfermidades, tanto física como as espirituais. Chame por Deus, peça a Deus para que Jesus seja o seu mestre, seja o seu médico, porque Jesus é o médico dos médicos. Que Deus abençoe a casa de vocês, a família de vocês. Em nome de Jesus. Oro também por todos que estão aqui. Que o Senhor abençoe vocês, irmãos. Que o Senhor tenha um encontro genuíno com cada um de vocês, livrando, libertando de todo mal, curando toda cegueira espiritual. Em nome de Jesus. Oro também por a cidade de Cansanção. Que Deus abençoe. Que Deus guarde, que Deus livre de todo mal, que Deus desterre toda a seta maligna desta cidade. Em nome de Jesus, seja ela qual for, que ela caia por terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oro também, Senhor, nesta noite, por esse ponto de pregação. Senhor, cuida dele. Senhor, abençoa ele. Ilumina ele, Pai, cada dia mais, para que a tua verdade saia desse lugar. A verdade da tua palavra, Senhor, seja proclamada em verdade, saindo deste lugar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus, sábado, se Deus quiser, estaremos aqui de volta. Levante sua mão. Que a comunhão do Pai, que a comunhão do Filho, que as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um que vai dizer amém. Amém. Amém, Glória a irmãos. Deus. Aplauda o Senhor.